Olá, sejam bem-vindos a novo episódio do Ler Sem Ver, aqui mais um episódio. E vamos aqui para a não ficção hoje, e eu gosto muito de explorar a mente humana através da leitura. E tenho aqui a descoberta do mundo interior de Ingrid Riedel, ela que é uma discípula de Carl Jung, o psicanalista suíço. E aqui o que mais me chamou a atenção, até porque eu dei nota máxima a este livro, é o conceito de sincronicidade. O que é isto? São um conjunto de fenómenos de vária índole que aparentemente não teriam ligação entre si, podem ocorrer até a milhares de quilómetros de distância, mas que de certa forma é vista a relação entre eles, digamos assim. É aquela velha máxima, basta uma borboleta bater as asas não sei aonde, que se dá um tufão não sei aonde. Isto varia, estes dados, é mais ou menos isso. Mas aqui o que acontece e o que mais me chamou a atenção neste livro é que eu tenho exemplos meus de muitos episódios destes de sincronicidade, alguns dos quais muito espetaculares. E estão, quem conhece o meu blog, eles estão lá retratados. Não é propriamente que eu tenha dito isto a alguém, mas tenho alguns episódios. E aqui eu pensava que estes episódios estavam relacionados já à mediunidade, porque também há quem confunda, e ainda há uns tempos atrás trouxe aqui um livro que é da Laura Lynn Jackson, A Luz que nos une, que fala muito disto também, aborda muito estas questões, embora de outra perspectiva. Aqui é uma abordagem mais científica, digamos assim, mais da psicanálise, mas a questão é a mesma. Como é que há pessoas que conseguem ter premonições, conseguem prever algum acontecimento? E quando se diz pessoas, diz também animais. Quem não tem uma história, por exemplo, de um cão que uivou na véspera, no dia da morte de uma pessoa, normalmente o dono da casa. Eu tenho um episódio desses com a minha avó. Também se diz dos corvos ou das corujas que rondam a casa de um moribundo a quando da sua morte. E depois já há coisas mais incríveis até do que estas. Como é que uma pessoa consegue ter uma certa sincronia com uma pessoa que não está fisicamente ao pé dela, que não conhece, que está se calhar do outro lado do mundo. E se calhar o exemplo aqui mais rápido que eu tenho para contar aconteceu em 2016, com a morte do David Bowie. Toda a gente conhece o David Bowie. Aconteceu o seguinte: o David Bowie, 2 dias antes de morrer, anunciou um novo álbum, o Black Star. E o David Bowie nessa altura também fazia anos. Aconteceu tudo assim em catadupa. Parecia que ele estava a tentar viver depressa, até porque ninguém sabia que ele tinha cancro. E então, num programa de rádio, o Hotel Califórnia, da Rádio Renascença, fez-se uma homenagem ao David Bowie por causa desses acontecimentos, dele estar a lançar um novo álbum e também de ser o aniversário dele. Só que eu, por mais do que uma vez, nesse mesmo dia, a quando dessa homenagem, tinha um pensamento persistente que essa homenagem estava a ser feita pela morte do cantor, que aconteceu algumas horas depois. Mas é que não foi uma, nem foram 2 vezes que eu estava a ouvir o programa e estava a lamentar já a morte do David Bowie como um dado adquirido, e ele não estava morto naquela altura. Este é o episódio mais que eu posso resumir aqui mais. Existem outros de vária índole que eu tive. Alguns premonitórios, outros mais do âmbito que roçam se calhar o sobrenatural. Alguns deles mais espetaculares do que outros, e daí de me ter chamado a atenção este livro, porque dá aparentemente explicação para isso. Não dá a explicação toda, ainda fico com mais dúvidas. Aqui, voltando ao exemplo do David Bowie,
porque é que eu, que não conheço o Senhor de lado nenhum, havia de estar eu própria com o pensamento persistente que ele já estava morto, quando na verdade não estava. E depois, se existiu alguém em redor do mundo que teve a mesma sensação, se por exemplo num outro caso que me aconteceu havia hipótese de salvar a vida àquela pessoa, uma vez que, se no caso do David Bowie era uma morte por causas naturais, ali foi um acidente. E eu vi esse acidente num sonho, mas não sabia quem era a pessoa que estava a protagonizar esse acidente. Não conhecia de todo. E são estas situações aqui que me causam alguma dúvida, alguma estranheza e continuam a suscitar que eu leia mais sobre este assunto, porque realmente a mente humana é um mistério, é algo que convém ser estudado, convém ler sobre o que acontece connosco, no nosso cérebro, no nosso subconsciente, se calhar para lá até disso. E eu sempre que ler estes livros tento trazer aqui para refletir um bocado, porque há coisas que eu simplesmente não sei explicar, estão aquém da minha compreensão, mas o que é certo é que acontecem comigo. Eu atribuí hoje a uma certa mediunidade, mas agora sei que isto tem outra situação mais abrangente sequer. E então chegamos ao fim do episódio de hoje. Boa semana e boas leituras.